Bom, então, bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento do dia 28 de abril de 2022, da Sexta Câmara do TIT. Alerta a todos que essa sessão está sendo gravada e a gravação ficará disponível no YouTube, no canal do Tribunal. Peço também a todos que mantenham o microfone no mudo para evitar ruídos e microfonia. E esclareço que nós vamos pela ordem da pauta, priorizando os pedidos de preferência e os pedidos de sustentação oral. Eu começo formalmente a sessão aqui, então, verificando o quórum de presença dos integrantes da Câmara no EPAT. Então, todos confirmaram presença, estão presentes além de mim, o doutor Ítalo, doutora Heloísa, doutor João Carlos Silag, além da doutora Aline, da representação fiscal. Dou início formal à sessão. Hoje nós temos só 2 processos na pauta e há um pedido de sustentação oral. Vamos começar por esse processo. O pedido de sustentação oral foi feito pelo doutor José Luiz Crivelli Filho, para o caso da Siemens, autuado Siemens Limitada, auto de infração 4122741, é um pedido de retificação de julgado de relatoria do Dr. João Carlos Silag. Dr. José Luiz já se encontra aqui presente. Bom dia, Dr. José Luiz. Bom dia a todos. Bom dia. Então eu passo a palavra para o Dr. Silag, para ele fazer a leitura do relatório e depois a gente parte para a sustentação oral. Por favor, Dr. Silag. Bom dia a todos. Trata-se de um pedido de retificação de julgado. O auto de infração tem uma acusação, que é falta de pagamento do imposto decorrente da utilização da alíquota reduzida de 4% nas operações de saídas interestaduais de mercadorias importadas do exterior, sendo que a vedação, a utilização dessa alíquota para essas mercadorias devido às NCMs em que elas estão classificadas e que constam de resolução do Senado Federal, número 13 de 2012, e a decisão na instância ordinária, em julgamento anterior, manteve o auto de infração e o contribuinte entrou com um pedido de retificação de julgado apontando 2 erros de fato. Então, acho que é o suficiente. Obrigado, Dr. Silag. Então, passo a palavra para o Dr. José Luiz para a sustentação oral. Obrigado, senhor presidente. Bom dia aos demais senhores julgadores. Eu vou tentar compartilhar aqui alguns slides, ver se eu consigo. Acho que os senhores conseguem ver minha tela. Sim, está aparecendo aqui. Acho que entrou no modo de apresentação também, né? Sim, perfeito. Perfeito. Então, eu vou tentar ser bem objetivo. O doutor João Carlos já resumiu bem a discussão. Então, basicamente, o fisco alega que a Siemens teria utilizado indevidamente na venda interestadual de produtos importados a alíquota de 4%, definida naquela resolução 13 de 2012. E o ponto da fiscalização é que esses produtos importados, eles aparecem naquela lista de bens e mercadorias sem similar nacional, que é a chamada LECIM. Então, essa basicamente é a acusação fiscal. O recurso ordinário teve provimento negado pela Sexta Câmara Julgadora, e no entender da Siemens, o acórdão retificando, ele possui 2 erros de fato. O primeiro erro de fato o que acontece? O relator, à época, ele afirmou que a empresa não teria juntado as DIs que comprovassem a sujeição dos produtos autuados à alíquota de 18% do imposto de importação. Aqui um breve parêntese, isso acho que depois eu vou retomar um pouco à frente. Há uma resolução da CAMEX que estabelece essa lista de bens sem similar nacional, e ela estabelece requisitos cumulativos, ou seja, o bem precisa constar dessa lista e ele também precisa estar estar submetido a uma alíquota de 0% e 2% do imposto de importação.
E o acórdão retificando, nesse aspecto, ele caminha bem, porque ele concorda com essa alegação. Ele assenta essa premissa de que, de fato, os requisitos são cumulativos. Todavia, no momento de fundamentar a decisão, o relator e a Câmara Julgadora acompanhou, entendeu que a empresa não teria feito a prova de que esses produtos importados não estariam sujeitos às alíquotas de 0% e 2% do imposto de importação. Então, por isso, não caberia usar a alíquota interestadual de 4%. Esse é o primeiro erro apontado, e o segundo erro, o acórdão ele se apegou à descrição dos produtos contidas nas DIs, aos códigos de produto. Então, ele bateu o olho nos códigos de produto, dos produtos constantes da DI, olhou o levantamento fiscal e falou, os códigos são diferentes, então, no fim das contas, ele presumiu que não seria aplicável essa alíquota de 18% do imposto de importação para a NCM em discussão, que é a 8537-2090. Esses são os dois erros que a Siemens entende que ocorreram no acordo. Então, primeiro ponto, em relação ao primeiro erro de fato, o acórdão, ele disse que as DIs apresentadas não esclareceriam os fatos, ou seja, não comprovariam que os produtos autuados se submetem à alíquota de 18% de imposto de importação. Na verdade, aqui a gente indica as folhas dos autos em que aparecem as DIs apresentadas pela requerente, e um exemplo aqui, a ADI de número 036726664, ela mostra que, de fato, o produto de código, aqui, acho que o print aqui não permite ver o código, mas uma das peças, um dos painéis importados, ele se submete justamente à NCM 8537-2090, sujeita à alíquota de 18%. O acórdão retificando, no entanto, passou por cima dessa informação. É claro que as DIs, elas também mencionam outros produtos que não foram objeto do auto de infração. Aqui a gente está discutindo só os produtos sujeitos à NCM mencionada. E aí, novamente, as DIs, elas comprovam cabalmente que esses produtos foram submetidos à tributação pelo imposto de importação, alíquota de 18%. Então, ainda que eles constem da LECIM, o fato é que eles não estão sujeitos àquela alíquota de 0% e 2%, isso, portanto, infirma a acusação fiscal. Então, aqui é só uma síntese desse primeiro ponto, relembrando que o código é atribuído a um produto pela empresa uma informação comercial, isso não tem impacto algum para fins de aplicação, seja da alíquota do imposto de importação, seja da alíquota de 4%. E aqui, mais alguns exemplos, justamente para mostrar que o código de produto atribuído pela empresa é irrelevante. Aqui eu trouxe dois exemplos, um é o código 8DJH, o outro são os painéis submetidos ao código, classificados no código NX-AIR, mas, no fim das contas, o fato é que a NCM é a mesma e a legislação faz referência à NCM, não ao código do produto. Aqui, acho que repetindo o slide, mas é isso. E o segundo erro de fato, então, aqui, reiterando o que o acórdão disse, de fato ele concordou com a ideia de que não basta que a mercadoria conste da tal da LECIM, ela também, o produto também precisa estar sujeito à alíquota do imposto de importação de 0% ou 2%. Então, ele concorda, no fim das contas, com a Siemens, mas alega que a empresa não teria feito prova nesse sentido. Já mostrei, em relação ao primeiro erro de fato, que essa prova foi sim feita. Aqui, um breve tirateima, então, dizendo que os itens autuados, embora constem da LECIM, primeiro requisito, eles não estavam sujeitos à alíquota de 0% e 2% de imposto de importação no período autuado. Por outro lado, o fisco não fez prova em sentido contrário, e a requerente também apresentou prints do site Comex Data, que
revela justamente o acerto no procedimento adotado. Aqui eu trouxe só uma tela para os senhores verem, extraída do Comex Data, mostra justamente que a mercadoria no período autuado estava sujeita à alíquota de 18% do imposto de importação. Então, em conclusão aqui, o acórdão, na visão da Siemens, incorreu em 2 erros de fato, no que diz respeito à análise das provas acostadas aos autos. E aí, a partir dessa premissa equivocada, chegou-se, evidentemente, a uma conclusão equivocada. Então, item 1 aqui, em conclusão, a requerente provou, sim, que parte dos produtos não está sujeita à alíquota de 0,2% de imposto de importação, mas sim à alíquota de 18%, e as DIs acostadas, elas indicam, sim, que as mercadorias autuadas estavam sujeitas a essa tributação. E também a própria legislação federal corrobora que, de fato, os produtos classificados nessa NCM sempre esteve sujeito à alíquota de 18%. Então, são esses breves comentários, eu agradeço a atenção dos senhores e fico à disposição para eventuais esclarecimentos de fato. Obrigado. Obrigado, doutor José Luiz, pela sustentação oral. Então, volta a palavra para o relator, doutor João Silag. Cumprimento o patrono pela objetividade da sua apresentação. Compreendeu bem todos os pontos trazidos no pedido de retificação. Eu vou proceder à exposição do meu voto. Então, inicialmente, eu saliento que nesse julgamento não está sendo apreciado o mérito do recurso ordinário novamente, e tampouco a matéria de fundo. Mas nesta fase recursal deve ser aferida a eventual existência dos alegados erros de fato na decisão proferida pela colenda 6ª Câmara Julgadora, em outra composição, hipótese em que se deverá proceder à sua retificação. E aí, no meu voto, eu faço só um breve contextualizo os fatos, né, que já foram bem expostos pelo patrono, mas vou apenas reforçar que a autuação se deve ao entendimento do fisco que haveria apenas um requisito na resolução do Senado Federal, número 13 de 2012, para que não fosse possível ao contribuinte nessas operações utilizar-se da alíquota reduzida de 4%, que é quando as mercadorias e as suas respectivas NCMs estão relacionadas na LECIM. E esse foi o entendimento do fisco, inclusive também da decisão de primeira instância, e em outro sentido, o contribuinte entendeu, assim como a decisão retificanda, que, na verdade, essa resolução ela prevê o cumprimento de 2 requisitos para que não seja possível utilizar a alíquota reduzida. Uma é que os bens, mercadorias estejam relacionados na LECIM, e o outro é que, cumulativamente, a alíquota do imposto de importação seja igual a 0 ou 2%. Entretanto, a decisão retificanda não concedeu provimento ao recurso ordinário, entendendo que não havia sido comprovado que o segundo requisito, que é o do imposto ser 0 ou 2%, quer dizer, no caso, deveria ser diferente de 0 ou 2%, para que as mercadorias pudessem fazer jus à alíquota de 4% do ICMS. Então, a decisão retificanda entendeu que não havia sido comprovado pelo contribuinte que a alíquota do imposto de importação houvesse sido diferente de 0 e 2%. E, nesse sentido, a fundamentação foi de que o contribuinte não comprovou por documentos adicionais aos presentes nos autos que os códigos dos produtos em relação aos quais havia divergência nas notas fiscais e nas DIs
contribuinte não trouxe essa comprovação. Então, essa foi a fundamentação para que não fosse concedido o provimento ao recurso ordinário. Então, com relação ao primeiro erro de fato apontado, que é que o contribuinte alega que a decisão retificanda afirmou não terem sido juntadas, a decisão retificanda teria afirmado que não teriam sido juntadas as DIs que provassem que os produtos objetos do auto de infração se encontravam sujeitos à alíquota de 18% do imposto de importação. Entretanto, eu verifico não proceder a essa alegação, uma vez que a decisão retificanda, na verdade, ela apontou que as DIs carreadas aos autos não serviram para esclarecer os fatos examinados, e disse que, com a finalidade de demonstrar o seu direito de forma objetiva, bastaria a recorrente, abre aspas, trazer aos autos os documentos pertinentes às importações realizadas, visto que em todas as DIs consta um código indicado na coluna Código do Produto, do demonstrativo de folhas 11 a 12, permitindo uma conferência rápida e precisa do direito alegado, fecha aspas. E eu verifico esse fundamento do voto, ou seja, não proceder o primeiro erro de fato apontado, e vou ler apenas o parágrafo 41 da decisão retificanda, que diz o seguinte, abre aspas, também as DIs apresentadas pela recorrente, juntamente com a defesa, no documento 4, em nada contribuem para esclarecer os fatos. Tome-se, por exemplo, a primeira delas, a DI número tal, cuja terceira adição é um painel com NCM tal, e alíquota de imposto de importação de 18%, que a princípio corrobora a tese da recorrente. Observe-se que o código do produto tal não consta do demonstrativo de folhas 11 e 12. Depois, só brevemente, os itens seguintes, 42 e 43, analisando a segunda DI apresentada, DI número tal, temos que cuida-se da importação de 11 painéis com NCM, a mesma NCM, que consta da LECIM, alíquota de imposto de importação de 18%, sendo 8 de código tal e 3 de código tal, painéis esses que também não constam do demonstrativo de folhas 11 e 12, portanto, trata-se de DI não envolvida na presente acusação. E aí a decisão notificanda complementa no item 43. Conforme se vê pelos exemplos acima, seria extremamente simples para a recorrente demonstrar seu direito de forma objetiva aquele trecho que eu já havia lido. Ou seja, diferentemente do alegado no primeiro erro de fato, a decisão retificanda não disse que o contribuinte não havia apresentado os DIs, mas sim que as DIs apresentadas não foram suficientes para comprovar que as alíquotas teriam sido diferentes de importação, imposto de importação teriam sido diferentes de 0% e 2%. Portanto, eu não verifico esse erro de fato. Com relação ao segundo erro de fato, em que o contribuinte alega que seria irrelevante o fornecimento da descrição dos produtos compreendidos no presente auto, que se encontram classificados na NCM 85, 37, 20, 90, com relação a esse erro de fato, a decisão retificanda observou que os códigos, conforme eu já esclareci, que os códigos dos produtos importados classificados nessa NCM, constantes das DIs apresentadas, não guardam relação com os códigos dos produtos relacionados no demonstrativo 1 de folhas 11 e 12, que foram extraídos das notas fiscais. A referida decisão apontou que ausentes os códigos dos produtos objetos da autuação, não haveria como se estabelecer a correspondência destes com aqueles constantes das DIs juntadas. E, consequentemente, não restou demonstrado pela recorrente que as referidas mercadorias foram importadas com a aplicação da alíquota de 18% do imposto de importação. Porém, eu constato que, no pedido juntamente com o pedido de retificação de julgado, o contribuinte juntou a TEC, tabela de alíquota externa comum, para a NCM 85, 37 e 20, 90. E nota-se que a TEC informa que para aquela classificação NCM, a alíquota do imposto de importação no período de 1º de janeiro de 2012 a 30 de dezembro de 2016 era 18%.
Portanto, a recorrente afirma que com essa informação torna-se desnecessário conhecer o código de produtos, uma vez que para todos os produtos com essa NCM aplicava-se no período a alíquota de imposto de importação de 18%. Entretanto, observo que, por ocasião do julgamento AQUO, as informações relativas à TEC, obtidas a partir de sítio eletrônico que não é de livre acesso público, e que o contribuinte trouxe apenas juntamente com o pedido de retificação de julgado, o contribuinte poderia ter produzido, era do seu interesse ter produzido esse documento anteriormente ou ainda que fosse juntamente com o recurso ordinário, e não apenas agora em sede de pedido de retificação de julgado. Então, entendo que, por ocasião do julgamento AQUO, uma vez que essa informação não estava presente nos autos, nem era de acesso aos julgadores, então, corretamente, eles entenderam que não havia documentos nos autos que comprovassem a alegação do contribuinte de que as mercadorias objeto do auto de infração correspondentes a esta NCM 8537 tivessem alíquota de imposto de importação diferente de 0% e 2%. Portanto, ao trazer apenas agora essa informação, não pode ser alegado que a informação trazida agora deveria ter sido objeto do exame da decisão anterior, e como ela não examinou, então isso seria um erro de fato. Isso poderia ter sido considerado um erro de fato se essa informação estivesse presente nos autos por ocasião daquele julgamento e não tivesse sido examinada, mas não da forma como ocorreu, uma vez que foi trazida, se a informação foi trazida apenas após o julgamento, portanto, não há que se alegar o erro de fato. Entendo que o colegiado anterior corretamente estabeleceu um critério legítimo para que o julgamento pudesse, para que aquele colegiado pudesse ter verificado realmente qual era a alíquota do imposto de importação correspondente àqueles produtos. Portanto, não vislumbro também erro de fato quanto a essa segunda alegação. Sim, termino meu voto dizendo que não se vislumbram os alegados erros de fato, e resta claro que a decisão, ora examinada, debruçou-se sobre todas as razões deduzidas no recurso ordinário e sobre todas as provas acostadas aos autos, trazendo fundamentos suficientes e adequados. A recorrente, por sua vez, apenas demonstra o seu inconformismo com a decisão retificada, buscando um novo julgamento que lhe seja favorável. Assim, diante do exposto, deixo de conhecer do pedido de retificação de julgado. É como voto. Obrigado, doutor Silag. Abro a palavra, então, aos demais integrantes para debates. Eu vou acompanhar o doutor Silag, não por uma questão do mérito, nem entrando no mérito, mas por essa questão processual mesmo. Eu entendo que essas alegações não são erro de fato, então eu acompanho no sentido de não conhecer. Se não tiver mais nenhuma manifestação, eu vou pedir só para o doutor Silag registrar o voto, para que eu possa encerrar os debates. Está registrado. E não havendo mais nenhuma manifestação, eu encerro os debates e verifico o quórum de votação.
Todos confirmaram presença, eu inicio votação. Todos votaram, eu encerro a votação. Então, doutor José Luiz, o voto do doutor Silag foi acompanhado à unanimidade no sentido de não conhecer o pedido de retificação de julgado. Agradeço a presença e desejo um bom dia. Obrigado, bom dia, bom trabalho. Obrigado. Então, assim nós encerramos o julgamento do caso Siemens Limitado. O próximo processo da pauta é do autuado Cofermeta S.A., auto de infração 4098102. É um recurso misto de relatoria da doutora Heloísa, a quem eu passo a palavra para a leitura do voto. Bom, vou passar diretamente, então, a leitura do voto a partir do item 31. Cofermeta S.A. é acusada de ter deixado de pagar ICMS por meio de Guia Nacional de Recolhimentos Especiais, devido por responsabilidade tributária decorrente de sujeição passiva por antecipação, substituição tributária. Iniciando-se a análise pelo recurso de ofício, temos que a douta representação fiscal opina pelo seu não provimento, uma vez que as reduções do lançamento exordial empreendidas pelo ilustre julgador fiscal estão em consonância com as manifestações do autor do feito, que acatou, em parte, os argumentos de defesa da autuada. Nesse sentido, igualmente voto pelo desprovimento do apelo, tendo em vista que o autuante reconheceu que algumas das mercadorias objeto das operações a que se refere o presente lançamento efetivamente fazem jus à redução da base de cálculo prevista no convênio ICMS 52 de 91, restando parcialmente insubsistente a exigência originalmente lançada. Passando-se ao exame do recurso ordinário, tem-se que o argumento do contribuinte resume-se à aplicação da redução de base de cálculo prevista no convênio ICMS 52 de 91, não considerada pela fiscalização, o que deduziria da exigência original os montantes calculados nas planilhas 1, 2 e 3 acostadas à defesa. Consoante já exposto, das deduções pleiteadas constantes da planilha 1, não foram acatadas pelo autor do feito aquelas relativas às mercadorias das NFEs citadas, então as mercadorias são cavadeira, boca-lobo, alicate prensa e maçarico de corte. Relativamente à mercadoria cavadeira, boca-lobo, o ponto de controvérsia reside na origem da mercadoria, já que o autor do feito não acolheu a redução sob o fundamento de que as disposições do convênio ICMS 52 de 91 não se aplicam a mercadorias importadas por força da cláusula primeira do convênio ICMS 123 de 2012. E a autuada defende que o convênio ICMS 52 de 91 não faz qualquer distinção se a mercadoria é nacional ou importada. Em que pese o racional deduzido pela autuada, a cláusula primeira do convênio ICMS 123 é expressa ao vedar a aplicação de benefício fiscal a operações interestaduais com mercadorias importadas do exterior ou com conteúdo de importação sujeitas à alíquota do ICMS de 4%, exceto se de sua aplicação em 31 de dezembro de 2012 resultar carga tributária menor que 4% ou se tratar de isenção. E no presente caso, a mercadoria em questão não se enquadra nas mencionadas exceções. Assim sendo, o recurso ordinário não merece provimento neste ponto. Quanto à mercadoria alicate prensa, o AFRE deduziu que o produto não tem motor elétrico incorporado, de modo que a descrição não confere com a do item 56.5 do convênio, na redação vigente à época. Acrescenta ainda que se trata de mercadoria fabricada no exterior. A autuada, por sua vez, afirma que se trata de ferramenta com motor não elétrico, sendo hidráulico de uso manual, adequando-se, pois, à descrição do item 56.5 do normativo. Nesses termos, mesmo que a mercadoria se enquadre na descrição do convênio ICMS 52, entendo que, por ser bem importado, não faz jus ao benefício de redução de base de cálculo pelos motivos já expostos no parágrafo 36 deste voto. No que diz respeito à mercadoria maçarico corte, a autuada argumenta que pode se beneficiar da redução da base de cálculo pela classificação do item 57.1 do convênio ICMS 52. O autor do feito assevera que, segundo informações do fabricante, referido maçarico é ferramenta exclusiva de corte,
o que impossibilita sua classificação na posição 57.4 do convênio. Também que os maçaricos de uso manual classificam-se na posição 846820 da ANEST, segundo a qual as máquinas que se destinam exclusivamente a cortar seguem o seu próprio regime, não podendo beneficiar-se da posição 57.1 do convênio. Examinando as planilhas elaboradas pelo contribuinte, observe que a mercadoria maçarico corte foi por ele classificada sob a NCM 84681000, maçaricos de uso manual, classificação esta reputada incorreta pelo AFRE autuante por não se tratar de máquina ou aparelho para soldar, seja em seu recurso ordinário, seja nas subsequentes oportunidades que teve de se manifestar no presente processo administrativo, constato que a autuada não combateu especificamente este racional, mas se afirma que a ferramenta, de fato, não executa trabalhos de solda, mas de cortes em montagens de estruturas metálicas. Assim sendo, considero que as exigências relativas a essas mercadorias também devem ser mantidas. Avançando na análise do apelo do contribuinte, pleiteia-se a reforma da decisão recorrida para que as operações elencadas na planilha 2, que envolvem produtos importados destinados a contribuintes paulistas, sejam beneficiadas pela redução da base de cálculo. Entretanto, constante explanado no parágrafo 36 deste voto, não se aplica o benefício fiscal a operações interestaduais com mercadorias importadas do exterior por força da cláusula 1ª do convênio ICMS 123, razão pela qual a decisão recorrida não merece reparos relativamente a este pedido. Por derradeira acerca do requerimento para que todas as operações constantes da planilha 3 tenham a base de cálculo reduzida, já que a decisão recorrida teria se equivocado ao afirmar que os pleitos demonstrados na planilha 3 estariam contidos naqueles da planilha 1, destaco que em manifestação de folhas 1403 e 1405, o autor do feito elencou as operações nas quais os argumentos do contribuinte foram acatados, reduzindo-se o crédito originalmente lançado, o que resultou no demonstrativo de folhas 917. Verifico que as operações listadas nas folhas 1403 e 1405 correspondem a todas aquelas relacionadas na planilha 3 elaborada pelo contribuinte. Tendo em vista que a decisão recorrida acatou integralmente tais reduções, novamente não há motivo para reformá-la. Ante exposto, conheço os presentes recursos ordinário e de ofício para ambos negar provimento. Deixar o voto. Obrigado, doutora Heloísa. Abro a palavra, então, aos demais integrantes para debates. Só confirmando, doutora Heloísa, então, ambos os recursos não foram conhecidos e não providos, certo? Correto. Alguém tem alguma manifestação? Não havendo manifestações, vamos aguardar apenas o registro do voto para encerrar os debates. Então, o voto foi registrado, o recurso ordinário conhecido e não provido, recurso de ofício conhecido e não provido. Então, eu encerro os debates e verifico o quórum de votação. Todos confirmaram presença, eu inicio votação. Todos votaram, eu encerro a votação. Então, o voto da doutora Heloísa foi acompanhado de unanimidade, no sentido de conhecer o recurso ordinário e negar provimento, e conhecer o recurso de ofício e também negar provimento. Assim, nós encerramos o julgamento do caso Cofermeta S.A. E com isso, nós terminamos o julgamento de todos os processos da pauta de hoje. Eu vou encerrar a sessão de julgamento aqui no EPAT para que seja gerada a ata. Ata gerada. Então, agradeço a presença de todos. Declaro encerrada a sessão de julgamento, dia 28 de abril de 2022, da 6ª Câmara Julgadora do TIT. Peço, por favor, que o Jailson encerre a gravação.